tarde, mas abrimos com a história estranha do dia, né? A história estranha do dia levantada ainda na madrugada desta quinta-feira pelo senador Marcos Duval, que falou ali que participou de uma reunião, um complô que seria estimulado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar flagrar ali numa conversa o ministro Alexandre de Moraes, uma tentativa de golpe, enfim. Depois ele voltou atrás. O João Pedro Melo está com a gente aqui na abertura do Bastidores de hoje, justamente para nos contar essa história. João, eu não sei, eu não consigo definir muito bem. Eu só sei que para mim não tá fechando muito não o que o Marcos Duval falou até agora. Boa tarde para você. Fala, Cris, boa tarde para você, para a Lana, para todo mundo que está nos acompanhando. Meu querido amigo, essa é a história do dia, não está fechando para ninguém, né? A gente está acompanhando essa questão ao longo de todo o dia de hoje. E o detalhe interessante a respeito dessa história é principalmente sobre o fato dela ter sido discutida ou divulgada na mídia pelo principal personagem, que é o senador Marcos Duval. Ele fez essa declaração hoje, afirmando essa questão, né, de que teria participado de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, também com o ex-deputado Daniel Silveira, e que nessa reunião foi discutida aí uma possibilidade de golpe. O que seria essa questão? Seria feito através de uma espécie de gravação irregular, uma escuta, que seria feita no gabinete de Alexandre de Moraes. Como é que funcionaria isso? Seria uma espécie de carro que ficaria ali nas intermediações do Tribunal Superior Eleitoral e que pegaria ou captaria o sinal de um aparelhinho que Marcos Duval entraria com ele no gabinete de Alexandre de Moraes. Só que aí, o próprio Marcos Duval depois teve umas inconsistências na história. A primeira delas, ele disse que essa reunião ocorreu na Granja do Torto, residência de veraneio do presidente da República. Disse que essa reunião ocorreu no dia 9 de dezembro e que só participaram desse encontro ele, Marcos Duval, o presidente, na época, né, presidente da República Jair Bolsonaro, e também o ex-deputado Daniel Silveira. Só que há um detalhe. Nessa época, 9 de dezembro, Paulo Guedes morava na residência da Granja do Torto. Então, por enquanto, ninguém sabe o que aconteceu com Paulo Guedes. Foi orientado a ficar em quarto, não participou desse encontro, não sabe de nada. A gente perguntou para o ex-ministro da Economia, mas até agora não tivemos uma resposta. Apenas o staff, se a gente pode dizer assim, do Ministério da Economia, diz que Paulo Guedes, sim, morava na Granja do Torto, que desocupou a residência oficial somente no dia 26 de dezembro, ou seja, cerca de 8, 9 dias antes aí de Lula tomar posse como presidente da República. Hoje mais cedo, então, nessa fala que fez, Marcos Duval destacou que depois de toda essa questão, ele acabou conversando com o ministro Alexandre de Moraes, que ficou um tanto quanto desconfiado dessa situação. Fui direto no ministro Alexandre e eu relatei para ele o que eu estou relatando para vocês. O ministro ficou surpreso, então ele olhou para cima e balançou a cabeça do tipo, né, não acredito que era para esse motivo. E eu falei, ministro, estou liberado? Não, tudo bem, está liberado. Ele estava lá na sessão e dali eu parti aqui para o gabinete. O que ficou muito claro para mim era o Daniel tentando achar uma forma de não ser preso de novo, porque toda hora ele descumpria todas as ordens do ministro. Pois é, essa questão, Marcos Duval disse depois que negou participar desse ato, porque, primeiro, era um ato ilegal e que ele tinha uma relação boa com Alexandre de Moraes. Só que aí ele entra em uma outra contradição. Porque logo depois, no momento em que conversava com a imprensa pela segunda vez no dia, Marcos Duval disse que a relação dele com Alexandre de Moraes era estritamente profissional, que os dois conversavam somente na época em que ele era instrutor da SWAT, que teria aplicado alguns cursos na Secretaria de Segurança de São Paulo, e que depois os dois falavam apenas sobre questões profissionais e que não teriam tratado desse assunto. Mas no primeiro depoimento que ele deu hoje de manhã, disse que tinha falado sobre essa questão durante uma outra reunião com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvi-lo. O Daniel Silveira começou então a fazer a explicação do porquê então do eu ter sido chamado. A gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. Eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio,
E eu, nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. Olha, Cris e Lana, o grande ponto é que Marcos Duval falou várias vezes durante as duas entrevistas que essa proposta envolvia não desmobilizar aqueles acampamentos golpistas, mas Opa, perdemos o contato aqui. foi pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro a aceitar esse plano. Só que após esse episódio vir à tona ontem, em uma matéria da revista Veja, Marcos Duval fez um post na internet que dizia o seguinte: estou de saída da política. Só que hoje de manhã, nessa entrevista, o parlamentar voltou atrás mais uma vez. Afirmou que foi convencido pela filha e por colegas senadores a permanecer no Legislativo. Ao longo dessa semana, o senador foi acusado de traição pelos bolsonaristas porque supostamente teria votado para reeleger Rodrigo Pacheco no comando do Senado. Só que Marcos Duval declarou voto abertamente a Rogério Marinho. E ele estava se destacando na casa diante disso. Ele disse que apenas cumprimentou e abraçou Pacheco e o aliado dele, Davi Alcolumbre, pela vitória do senador mineiro. Diz que isso foi um gesto de respeito à democracia e que não sabe por que estava sendo de fato atacado. Só que aí, Cris e Lana, a gente teve já o desdobramento dessa situação. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que a Polícia Federal colhesse o depoimento de Marcos Duval e esse depoimento está marcado para hoje, estava marcado para agorinha, 5 horas da tarde, ainda não começou, mas ele deve prestar esclarecimentos logo mais então à Polícia Federal sobre esse episódio, que de fato aconteceu. Essa vai ser a versão oficial dos fatos. Nossa. Bom, esperamos cenas dos próximos capítulos, viu, João? Fique atento aí, qualquer coisa volta aqui pra falar pra gente, porque essa história é muito doida. Bom trabalho por aí, João. Valeu, Cris, um grande abraço, bom trabalho a todos nós. Valeu, João Pedro Melo conosco, direto de Brasília.